página 7 do nosso livro 9. Esse tópico, esse livro 9, eu vou chamar ele de a perseguição católico-protestante aos anabatistas. Por quê? Ele começa nesse período de 1550, tá bom? E ele vai prosseguir nesse final de século XVI, essa segunda parte do século XVI, vai prosseguir exatamente com as perseguições dos católicos e dos protestantes. Tá bom? Bom, a introdução, na página 7, diz: esse período da história, que estuda, na verdade, o século XVI e XVII, tá bom? Que vai até 1700, e também vamos ter até os dias atuais, né? Nesta fase da história da Igreja, conheceremos a formação das principais denominações de linha cristã e também diversos desvios doutrinários. Bom, explicar para vocês esse tópico aqui. Vai ser nesse livro agora que nós veremos em definitivo o surgimento das igrejas congregacionais batista, igrejas que não são muito conhecidas hoje, mas vão surgir nesse período, igrejas batista Quaker, igrejas batista independente, as igrejas batistas Shalter, da Suécia, de onde vem a Assembleia de Deus. Então, vão surgir diversos nomes e denominações novas nesse período. Tá bom? E também vai ser um período marcado pelas guerras católico-protestantes. O pior das guerras católico-protestantes ainda não começou, irmãos. Tá bom? Aquela guerra que nós estudamos, que Zwinglio até morreu lá em 1531, aquilo ali ainda não foi pior. Né? Vai começar na Holanda a Guerra dos 80 anos, as guerras religiosas na França, né, vão durar até o ano 1648. O pior, talvez a pior fase da história da Europa está para vir agora. E aí vocês vão entender por que o europeu hoje ele abomina o cristianismo. Porque esse período, a Europa ela foi destruída como ela não foi destruída em nenhum outro período da história, irmãos. Só uma das guerras entre católicos e protestantes, a chamada Guerra dos 30 anos, olha, nós estamos em 1550, as guerras religiosas vão começar agora, mas a Guerra dos 30 anos ela ocorre de 1618 a 1648. Nós estamos em 1550. Só essa guerra, os historiadores dizem que ela ganha da Segunda Guerra Mundial e ganha da Primeira Guerra Mundial. As duas guerras agora do século XX. Os historiadores dizem que só essa Guerra dos 30 anos você tem que somar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial para se equiparar a ela. É um período de sofrimento e mortandade na Europa que a gente não tem nem como calcular, porque muitos anabatistas simplesmente eram mortos e não era nem anotado. Eu mostrei para vocês um documento de 1539 de um humanista que escreveu a Erasmo de Roterdã, dizendo que o preço da madeira estava inflacionado na Europa por causa da grande quantidade de anabatistas, que chamavam de hereges, sendo queimados. E como madeira era um combustível, né? No geral, estava tendo uma inflação na Europa por causa do preço da madeira para matar anabatista. Né? Bom, o comentário prossegue. O século XVI deixou um grande legado. As navegações se desenvolveram e novas terras foram descobertas. O século XVII será marcada por uma diminuição na perseguição às igrejas anabatistas. Ela vai diminuindo com o tempo, até quando chegar no século XVIII, 1800, ela praticamente acaba na Europa. A Suécia que vai ser o último lugar, 1858, né, que vai ser o último lugar dessa perseguição na Europa. Né? Muitas viagens para o Novo Mundo eram, na verdade, fuga devido à perseguição. Inclusive vai ter calvinistas fugindo, né, da Europa.
O segundo ponto a se destacar é o crescimento da obra missionária, pois as igrejas anabatistas nos séculos seguintes enviarão missionários para todos os continentes. Por quê? Nós estamos em 1550. Ainda vai ter anabatista sendo morto nesse período na Inglaterra e na Holanda também, mas como eu tenho dito para vocês, a Holanda e a Inglaterra serão os primeiros países a acabar com a morte. Tá bom? E aí quando eles forem acabando com as mortes, às vezes é máximo prisão. Então, John Bunyan, o famoso homem que escreveu o livro O Peregrino, ele era um anabatista, ele estava preso por ele não aceitar o batismo de recém-nascido. E eu já vi protestante dizendo que ele era calvinista. Ele estava preso da igreja protestante, a igreja protestante que prendeu ele. Né? Francês, né, pastor? O John Bunyan, ele é inglês. Autor do Peregrino. Ele é inglês. O comentário prossegue. A Contra-Reforma Católica estava em plena atividade e a sua grande briga se desenvolveu na Inglaterra. A rainha Maria I da Inglaterra, conhecida como como a Sanguinária, Maria Sanguinária, ela governa a Inglaterra mais ou menos de 1553 a 1558. Restabeleceu o catolicismo na Inglaterra, mas foi novamente substituído pelo protestantismo da rainha Isabel I, que vai governar de 1558 a 1613, que elevou a Inglaterra à potência mundial. A Inglaterra, como protestante, ela se desenvolve, o protestantismo é mais lucrativo que o catolicismo. Era uma questão política. Quem, na verdade, estabeleceu o protestantismo foram todos políticos. Tá bom? Na Alemanha, na verdade, não foi Lutero, foram os príncipes maçons que protegeram Lutero, foram eles que implantaram o protestantismo na Alemanha. Eu mostrei isso com um artigo de historiadores dizendo que foi a maçonaria, que se não fosse esses príncipes maçons, Lutero teria morrido com certeza, teria sido queimado. A maçonaria que protegeu ele. Tá bom? Então, era altamente lucrativo para eles. O comentário prossegue. A perda de diversos países para o governo protestante resultou em ações ainda mais violentas dos católicos e também a criação de uma ordem que diversos papas chamaram de satanista, que é a ordem dos jesuítas. Nesse período, não dá nem para nós contarmos a história, irmãos, mas os católicos estão criando essa ordem desses jesuítas. O Papa Francisco foi o primeiro jesuíta a se assentar no trono. E se você pesquisar, você vai ver que teve mais de um papa que tentou exterminar com essa ordem, dizendo que ela era satanista, porque ela praticava gnosticismo. Isso não é novidade para nós. Os jesuítas, eles eram também daquele mesmo grupo, né, de gnósticos cabalistas que eram os cavaleiros templários. São todos, na verdade, praticantes da religião de Baal. É tudo a mesma coisa. As guerras católico-protestantes continuavam ocorrendo na Europa, como a Guerra dos 80 Anos, sem contar as conspirações de católicos para matar protestantes e conspirações de protestantes para matar católicos. Nós veremos que o rei da Inglaterra, vão tentar matar o rei da Inglaterra, vão tentar explodir, né, todas as autoridades políticas da Inglaterra que eram protestantes. Vai ser um atentado, nós vamos estudar que os católicos vão tentar matar até o rei, meu amigo, para voltar com o catolicismo na Inglaterra. Isso não passa de um movimento político.